Boa tarde, queridos, tudo bem? Eu sou Natália, já fui apresentada. Na verdade, estava procurando uma foto aqui no computador também da minha família, acabei me passando com relação a isso, mas uma próxima oportunidade prometo mostrar eles aqui para vocês. Então, Gerson e eu somos ex-alunos aqui da casa do IMPV Norte, estudamos em 2012 e nos formamos em 2015. Desde então, estamos atuantes no Ministério, né, de maneira de tempo integral, como o irmão Anderson explicou. Nós vivemos disso, né, temos uma filha, Sara, de 4 anos. A minha área principal de atuação é a área de educação cristã, porque eu sou pedagoga também, e meu esposo é da área de Novo Testamento e missões, e um pouco da área de filosofia também. É a área que ele tem estudado e tem se aprofundado, agora está fazendo uma nova graduação e um mestrado ao mesmo tempo, mas ele vai sobreviver, e eu espero que nós também. Então, a ideia desse curso de formação de professores surgiu já há muito tempo, antes mesmo de eu fazer uma faculdade sobre educação, antes de eu me formar, né, efetivamente na faculdade de educação, de pedagogia. Eu sempre entendi a importância da educação na vida das pessoas, né? A minha mãe, ela é da área de educação, mas ela é musicista, então ela participou de alguns cursos, né, na área de pedagogia, quando ela trabalhava em escolas, e eu já estava no ensino médio e eu tive a oportunidade de acompanhá-la em alguns desses cursos, e esses cursos fomentaram em mim reflexões muito importantes, que foi que esses cursos me levaram a fazer a faculdade de pedagogia. E a partir de então, eu queria unir dentro da igreja, minha família é uma família de origem cristã, então desde sempre eu estive participando de ministérios, crianças, adolescentes, jovens, né? E aí depois, já ali em torno de adolescente e jovem, convidada a auxiliar nas classes, né? No berçário, numa classe de ministério infantil. E tudo isso, né, junto com essa reflexão da área de educação, sempre esteve presente em mim a ideia de unir as duas coisas, tanto a área da educação, da pedagogia, quanto a área da teologia, porque, afinal de contas, a gente está atuando numa igreja local, né? E aí, depois, quando eu fiz o curso de teologia, aprimorei bastante, né, o curso que eu estou trazendo, uma parte desse curso para vocês, a partir de hoje, e aqui no seminário tem sido o meu carro-chefe, digamos assim. Eu leciono outras matérias, mas a minha área, já há alguns anos, tem sido essa área de praxis pedagógica, área de educação cristã, área de didática e planejamento de ensino. É uma área que eu me identifico bastante, e agora estou fazendo uma outra pós-graduação em neuroaprendizagem e hoje vou trazer para vocês algumas informações que eu já tenho agregado também dos cursos que eu tenho feito bem recente, tá? Então eu gostaria de compartilhar meu planejamento para os nossos dias. Opa, alguma coisa deu errado, calma. Esse aqui. Eu testei, deu certo. Agora, pronto. Então, esse é o nosso planejamento. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo? O planejamento do curso? Pronto. Esse é o nosso planejamento, né? Então, a descrição do nosso curso, como já foi falado, e eu gosto muito de compartilhar um pouco da razão, né, do curso de existir, como esse breve histórico, né, que eu falei para vocês, um curso que já está na minha mente há muitos anos, né, que eu venho aprimorando com a prática, já ministrei, tive a oportunidade de ministrar esse curso em aproximadamente 10 igrejas locais, né, algumas lá na Bahia, ainda em Salvador, algumas em Curitiba, e aí aqui na região Belém, tanto Belém quanto região metropolitana, e antes de vocês, o mais distante que eu tinha ido tinha sido a São Miguel do Guamá, né, que foi um curso presencial, e agora estamos fazendo essa modalidade online, né, para vocês.
Então, eu gosto sempre de compartilhar que a ideia da educação é uma ideia que ela não é desassociada, né, se você acompanhar aí razão do curso, né, ela não é uma ideia desassociada da igreja, né, nem do cristianismo, né. Na verdade, a educação não é uma ideia desassociada do próprio ser humano, da atividade humana em si, uma atividade social super importante, em que desde sempre estamos inseridos, muito embora, às vezes, esse modelo educacional, ele possa ser, não precise ser necessariamente formal, né? Então, mesmo quando estamos inseridos num processo que venha a ser informal e talvez até inconsciente por parte de alguns, todos nós estamos sempre inseridos num processo de ensino e aprendizagem. Por mais que você ache que não, por mais que você não queira, você está sempre ensinando, transmitindo conceitos, valores, né, a partir do seu comportamento, da sua postura, palavras, né, e até mesmo no sentido intencional também. E nós, como igreja, nós bebemos ali da grande máxima, né, de Mateus 28, 18 a 20, né, que é a grande comissão, o grande mandamento que explicitamente Jesus está comissionando a sua igreja, os seus discípulos, a transmitirem ensino aos demais, né, uns aos outros e fazerem discípulos, ou seja, que esse ensino continuasse nesse ciclo e se perpetuasse numa reprodução multiplicadora. Então, nós surgimos, né, o evangelho e a manutenção, né, das boas novas, digamos assim, claro que com a capacitação do Espírito Santo de Deus, mas nós, como igreja, surgimos de alguém que se predispôs a ensinar, né, ensinar a Bíblia, ensinar os primeiros conceitos, né, transmitir as histórias, e mesmo que em ambientes, né, ou talvez num formato em que não haja um currículo elaborado, quatro paredes, uma sala de aula, né? Até mesmo um professor, uma figura de um professor ou um conteúdo sistematizado, a educação ela sempre esteve presente no meio do povo de Deus, né? Desde do Antigo Testamento, nos acompanhando aí até o Novo Testamento e até os dias de hoje também, nós somos fruto disso. Então, é indissociável, né? E acaba se tornando indispensável. Nós não podemos deixar de falar sobre educação no seio da igreja local, porque a igreja local ela se sustenta a partir do movimento da educação, né? Da educação, essa educação bíblica, né? Essa educação cristã, como nós podemos chamar assim. E um dos propósitos do curso é trazer um olhar, né, diferenciado no sentido de fazer isso com intencionalidade e excelência. Então, a minha proposta aqui é dizer para vocês, não existe igreja sem educação, não existe evangelho no sentido de cristianismo, né? Sem esse processo educacional, porque se pessoas não tivessem se proposto a transmitir essas verdades, né? Então, o evangelho morreria, porque se ninguém mais abrisse a boca para evangelizar, discipular pessoas, né? Esse ciclo multiplicador, né? Reprodutor, ele iria acabar em algum momento. Então, graças a Deus, o Senhor tem levantado pessoas, tem sustentado a sua igreja para que esse processo continue, e a igreja não existe sem isso, né? Pessoas nas igrejas estão aprendendo e ensinando o tempo inteiro. Mas a minha reflexão em cima dessa afirmação aqui hoje é nos levar a pensar como fazer isso da melhor forma possível, ou seja, estrategicamente, tendo um bom planejamento, né, utilizando a inteligência que Deus já nos deu para sermos estratégicos, intencionais, né, fazermos com excelência aquilo que nós já temos como um dom, ou para alguns uma certa facilidade, né, um gosto a mais, um interesse, então você gosta de estudar, você gosta de preparar, você se identifica com alguma faixa etária específica, e você está disposto, você está disponível a atuar nesse ministério. Mas agora, cabe a nós pensar de maneira mais técnica que nós não podemos fazer isso de qualquer forma, de qualquer modo, né? Então, existe a questão que é espontânea, que vai acontecer o ensino, né? Como eu falei, de maneira informal, até inconsciente para alguns, né? Mas existe o ensino que ele é formal, que ele é feito de uma maneira proposital, com uma intencionalidade de chegar em algum objetivo, né? Então, claro que na igreja, nos vários momentos e ambientes, né, que estamos ali, isso acontece de forma mais natural, mais fluida, mas há os momentos de ensino que são formais, né? A hora da pregação, momento de uma palavra devocional, e, claro, vamos falar também especificamente sobre a escola bíblica dominical, que é o momento em que se entende que você está ali para ensinar e aprender, né?
Então, ensinar de forma eficaz significa esse comprometimento, ou seja, você vai expor a palavra de Deus de maneira verdadeira, de maneira correta, de uma forma adequada, né? Essas verdades salvíficas e santificadoras que estão contidas nas Escrituras, é nossa tarefa essencial da igreja transmitir essas verdades, mas a forma como vamos fazer isso, para cada faixa etária, para cada classe, para cada tempo, né, de vida cristã, alguns estão numa jornada mais madura, já estão há mais tempo, outros ainda são mais imaturos na fé, estão iniciando a carreira agora, independente de idade, né? Às vezes pessoas mais velhas, mas que se converteram no momento de vida e que já são jovens, adultos, mas na sua vida cristã, eles ainda são bebezinhos, né? Então toda a linguagem, toda a adequação linguística, né? Note bem que a mensagem, as verdades bíblicas contidas nas Escrituras, a mensagem ela continua a mesma, né? A mensagem ela não vai mudar, mas a maneira como vamos transmitir a mensagem, isso pode ser mais eficaz e eficiente a partir do nosso ensino, tá? Então vocês já viram que as minhas credenciais aí, e eu gostaria só de falar brevemente sobre a questão do conteúdo do curso. Então, hoje nós temos essas 3 aulas, processo de ensino-aprendizagem, uma aula um pouco técnica, eu vou tentar deixar um pouco mais leve aqui, mais fluida, mas, assim, se prepare mentalmente para uma linguagem mais técnica, talvez palavras novas, né? Depois nós vamos falar sobre os perfis de professor, e vamos falar especificamente hoje sobre quem é o aluno, tá? E no nosso próximo encontro, vamos trazer perspectivas histórica, geracional, perspectiva da educação junto com a cosmovisão ali. Também aulas um pouco mais teóricas, né? Não tão técnicas, mas assim, um pouco mais teóricas, mais específicas de alguns assuntos também. A partir do terceiro encontro, lá no dia 21 de junho, nós vamos tentar trazer ensino mais contextualizado, aulas um pouco mais práticas, né? Então, para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Práticas falam no sentido linguagem, né? Então, para a gente tentar entender, construir uma abordagem que seja eficiente para cada uma dessas faixas etárias, entendendo como essas faixas etárias estão processando a vida, né? Naquele momento de vida em que elas se encontram. E por último, já caminhando para uma parte bem mais prática, né? Nós vamos ver a meta, o mandato do ensino e tentar juntos começar a pensar, a construir, elaborar um planejamento de ensino, que eu vou ensinar para vocês como se faz isso. Eu pressuponho que vários já podem ter essa prática, né? Então, vou mostrar apenas uma sugestão. Aí vocês, como igreja, podem adotar ou não, mas a ideia também é envolver outros, né, envolver a questão do pastor, da liderança, né, e pensar nessa proposta macro, né, de ensino para a vida da igreja, né. Há uma proposta macro e também uma proposta micro ali, vou mostrar para vocês de uma forma um pouco mais prática, tá? Então, esse é o nosso planejamento e é isso também que eu pretendo fazer hoje, dar conta aí das nossas 3 primeiras aulas, tá? Tudo tranquilo até aqui? Sim? Podem dar um ok para mim, um retorno? Ok, pronto. Então, os que eu estou conseguindo ver ali as carinhas e os outros estão subindo ali. Muito obrigada, obrigada. E aí, queridos, eu pretendo também dar ou pelo menos um intervalo, tá? Brevemente, tá bom? E se começar a fazer um barulho estranho, é porque vai começar a chover aqui, e daí a minha casa não tem forro, então o barulho da chuva, ele fica bem forte, tá? Mas não vai, eu espero que não atrapalhe em nada a gente aqui, tá bom? Deixa eu dar uma fechadinha aqui agora, e vou compartilhar a nossa tela do primeiro slide, se você quer acompanhar aí, tá? O irmão Anderson já disponibilizou, né? Também. Ai, meu Deus, como é que eu faço para passar e ao mesmo tempo aqui, pronto. Perfeito. Bem, então, vamos falar agora, o primeiro assunto vai ser sobre o processo de ensino-aprendizagem, tá bom?
O processo de ensino-aprendizagem é um processo que ele tem sido estudado já há muito tempo, né, de maneira científica, né, falando assim de uma forma mais técnica, com essa tentativa mesmo de se descobrir como o cérebro humano ele aprende, né? Como é que a gente aprende conteúdos, como é que a gente aprende uma coisa nova, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de se perguntar sobre isso, mas como será que Deus criou o nosso cérebro, a nossa mente, para aprender coisas, né? E nós podemos notar que desde o início da criação, lá em Gênesis 1, Deus delegou responsabilidades, né, para Adão, delegou responsabilidades para Eva, e no sentido de uma construção também, talvez possamos ter esse olhar educacional, Deus ensinando eles a fazer alguma coisa, né? Conversando, indo todos os dias ali para conversar com eles no jardim, possivelmente falando sobre vários assuntos, conversando sobre a vida, né? Talvez falando sobre a criação, sobre como Deus criou todas as coisas. E também dando a Adão a responsabilidade, a oportunidade de não só aprender, como fixar também o ensino, né? E até estabelecer algumas coisas. Então, Deus deu essa responsabilidade de Adão colocar o nome de todos os animais, né? Então, já se pressupõe que, bem, como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus é o ser mais inteligente que existe, né? Então, nós temos esse reflexo, né? De Deus, de sermos seres racionais, né? Temos um cérebro que ele é racional e não irracional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos uma inteligência a mais do que o restante da criação. Apesar desse assunto hoje ser um pouco polêmico, entre aspas, né? Hoje é dito que os animais, né, digamos assim, eles têm uma certa inteligência, mas uma inteligência instintiva e uma inteligência que ela é limitada, né? Tanto é que os níveis, né, de inteligência que nós podemos falar assim, que são a socialização e a comunicação, podem estar presentes, né, nos animais, mas com um propósito muito específico. Então, os animais, eles se comportam, eles têm uma certa comunicação, mas uma comunicação instintiva, apenas para conseguir o alimento e apenas para se reproduzir. Eles se comportam em bando, eles têm a sua socialização, mas uma socialização limitada no sentido de sobrevivência, né? Nós, como seres racionais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, no sentido de sermos comunicacionais, sermos relacionais, porque Deus também é assim, né? Mas nós podemos usar a nossa inteligência no sentido a mais do que os animais utilizam, que é no sentido da tomada de decisões, no sentido volitivo, né? Então, se você pergunta a um cachorro, a um gato, né, o que ele prefere fazer hoje, ele não vai te responder de uma maneira, né, inteligível, no sentido no sentido volitivo da coisa, né? Ele é instintivo, né? Ele vai responder de acordo com um padrão de comportamento esperado para aquela espécie. A nossa espécie possui um padrão, cognitivamente falando, né, nossa formação cerebral mais elevada do que isso. Então, além de querermos sobreviver neste mundo, além de termos o nosso lado instintivo da fome, né, até mesmo no quesito da reprodução, além disso, Deus nos dotou da capacidade volitiva, ou seja, nós podemos, como seres humanos, tomar decisões, né? Muitas dessas decisões super importantes e outras decisões menores, né? Decisões do nosso dia a dia. Mas o nosso cérebro, ele é dotado de capacidades como estruturas, né, estruturas cerebrais, né, e é dotado de uma capacidade, de um repertório, de abordagens que vêm sendo construídas desde que estamos no ventre da nossa mãe, e todas essas estruturas, essas camadas de estruturas, são formações que nos tornam capazes de agir como seres humanos à imagem e semelhança de Deus, né? Um dos processos que faz parte desse molde, né, do nosso comportamento é o processo de ensino-aprendizagem, né? O processo de ensino-aprendizagem, ele é amplo, ele envolve inúmeras categorias, e eu vou me concentrar aqui, tentando contextualizar bastante para a realidade, né, que nós estamos abordando, que é uma realidade de igreja local da igreja de vocês, né, que a gente está fazendo esse trabalho aqui.
Mas o processo de ensino-aprendizagem, ele tem a ver com cultura, tem a ver com cosmovisão, tá? Nós vamos abordar brevemente sobre isso nos próximos encontros, mas o que eu quero falar aqui é que é um processo multifatorial, né? Envolve uma série de categorias, de questões, e é um processo bastante complexo, tá? Então, passando aí, tem uma citação do De Aquino, né, de 2007, que fala assim: a aprendizagem refere-se à aquisição cognitiva, física e emocional e ao processamento de habilidades e conhecimento em diversas profundidades, ou seja, o quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar e ou comunicar esse conhecimento e essas habilidades. E a próxima, se vocês passarem mais um slide também, aí acompanhando, qualquer processo que em organismos vivos leve a uma mudança permanente em capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou ao envelhecimento. Então, o que é aprender, de acordo com esses dois autores, né? O processo de ensino-aprendizagem se concretiza com mudanças permanentes, tá? Então, como que você, talvez um dos medidores, como que você percebe assim, eu dei uma aula na Escola Bíblica Dominical e falei sobre tal assunto. Hoje nós falamos sobre comunhão, hoje nós falamos sobre oração. Hoje a nossa aula foi sobre a criação de todas as coisas, né? Sobre o início de todas as coisas. Hoje a nossa aula foi um conceito muito específico da teologia paulina, da teologia joanina, né? Da teologia de Pedro, de Tiago, ou do Apocalipse, né? Como que eu sei que o meu aluno aprendeu? Eu sei que o meu aluno aprendeu determinado assunto quando aquele conteúdo causa mudanças permanentes na vida dele. Ou seja, você está dando uma aula sobre oração. Você deu uma aula sobre oração no sentido do que é oração, por que nós devemos orar, como Jesus ensinou, né? Quais são outros exemplos de oração nas Escrituras, oração de Esdras, oração de Neemias, né? Quais contextos, né, o cristão ora? Quais são as orações que são ouvidas por Deus, né? Será que tem algumas orações que não são ouvidas por Deus, né? E como Deus responde às orações? E aí você ministrou ali a sua aula de escola bíblica dominical sobre oração, e chega no final, você fala assim, fulano, você pode orar? Aí fulano fala assim, não, eu não sei orar. E o que que isso representa para você? E ele não aprendeu nada do conteúdo teórico. Porque para a gente perceber que um aluno aprendeu realmente, de fato, um assunto, ele precisa praticar aquele assunto, né? Esse conteúdo, essa temática, essa abordagem, ela precisa causar mudanças permanentes na vida dos nossos alunos, tá? Então, você já pode ir aí, talvez, pensando, fomentando, né, elaborando essa ideia, esse conceito, né, do que é, o que o processo de ensino-aprendizagem causa, né, na nossa mente, digamos assim, né, causa mudanças que são pequenos transtornos, digamos assim, e essas mudanças são levadas para o resto de nossas vidas, tá? Quando realmente nós aprendemos uma coisa de fato, nós vamos lembrar disso até o fim, tá? Pode ser um versículo, pode ser um conceito, um princípio, uma ideia, né? Às vezes até aquelas questões de vestibular, ou até aquelas questões que nós aprendemos na escola, ou quando você começou a ler e a escrever, e como é que escreve tal palavra, e você sabe disso até hoje, né? E outras coisas você pode se perguntar assim, tá, professora, mas e aquilo que eu decorei? E aquela fórmula de matemática, de física, de química, né? E aí, depois que eu usei na prova, eu não lembro mais, não sei nem para que existia aquilo. Porque você, de fato, não aprendeu. Quando nós não fixamos algo, é porque nós realmente não aprendemos. Nós podemos ter decorado por um tempo, né? Ou apenas ter memorizado no sentido de decoreba mesmo, só para um objetivo específico. Mas o aprendizado em si, nós vamos carregar ele para o resto da nossa vida. Não é algo que nós vamos esquecer facilmente, tá? Opa, ixi. Acho que a professora caiu, né? Ela já retorna. Vamos aguardar ela retornar de novo.
Eu fechei aqui sem querer, agora voltei. Desculpa, gente. Tranquilo até aqui? Sim, Conseguimos entender sim. sobre isso? Sim? Então, perfeito. Então, o próximo aí que eu vou compartilhar com vocês, deixa eu só voltar aqui. Que eu estou tentando compartilhar de uma maneira. Ai, que não está indo. Saiu, né? O meu compartilhar agora? Saiu? Não está aparecendo, não. Meu Deus do céu, que negócio complicado. Calma. Não, é esse aqui, isso tá certo. E agora, compartilhar. Agora apareceu, pronto. Esse aí. Então, dando seguimento aqui, já falei sobre as duas citações, tá? Coloca no modo exibição, por Pronto. favor. Okay. Obrigada. Nada. Bom, então, esse processo de ensino-aprendizagem, ele se propõe a compreender essa relação que se estabelece entre três elementos. Então, existem os três elementos que, digamos assim, são protagonistas, né, do processo de ensino-aprendizagem. Os três trabalham em conjunto, um não é mais importante do que o outro, tá? E, ao mesmo tempo, caso um desses personagens, digamos assim, seja excluído, o processo não tem como ter continuidade, tá? O primeiro personagem que nós vamos ver hoje vai ser o professor, né? Faz parte do processo de ensino-aprendizagem, ele não é o único, ele não é o mais importante, né? Mas ele é uma figura super importante no processo de ensino-aprendizagem, né? Não é a figura central, mas é uma figura super importante. O segundo personagem é o aluno, tá? E nós vamos. O curso em si, ele vai gastar bastante tempo para falar sobre o aluno, tá? Nós vamos compreender o porquê. E, por último, o conteúdo, a matéria a ser ensinada. Nós teremos também os últimos encontros ali, último dia, né, dos 3 últimos encontros, para falar bastante sobre o conteúdo, sobre a matéria, tá? Esses 3 elementos, eles se completam. Eles não são protagonistas únicos, né? Ou seja, não existe processo de ensino-aprendizagem sem o professor, apenas com o aluno e o conteúdo, não existe. Também não existe processo de ensino-aprendizagem sem o aluno. Apenas o professor e o conteúdo, né? Isso não é um processo, né? Isso é um professor que sabe o conteúdo, mas ele não está transmitindo para ninguém, então ele não está ensinando, né? Ao mesmo tempo, não existe processo de ensino-aprendizagem apenas com o professor e o aluno e sem uma temática, sem um conteúdo a ser abordado, tá? A matéria a ser ensinada também é importante no processo. Ao investigar essas relações entre ensino e aprendizagem mediadas por um ato didático, esse processo também procura compreender as relações que o aluno estabelece com os objetos do conhecimento. Então, nós vamos perceber que o que existe, a nossa tendência, né, é centralizar o processo de ensino e aprendizagem no professor, que isso é um grande equívoco, né, uma falha. E nós vamos perceber que a nossa tendência também é valorizar muito o professor e valorizar muito o conteúdo, né? E o aluno, ele ser mais ou menos um resultado, né? O fruto, e talvez você preparou o seu conteúdo, você sabe do conteúdo, né? Aí talvez você tenha uma postura assim, eu vou para a escola bíblica dominical e eu vou ensinar, e eu vou transmitir. Quem aprender, aprendeu, né? E aquele que não se interessa, que só fica conversando, que só fica no celular, né, durante o estudo, né, eu tô ali para ensinar e quem quiser estar ali para aprender, me acompanhe, né, às vezes a gente tem a tendência de ter esse tipo de comportamento. Isso é um grande equívoco, irmãos, porque uma vez que alguém não está aprendendo o que nós estamos nos propondo a ensinar, na verdade, o ensino nunca aconteceu,
né? Você pode ter feito várias coisas, você ficou falando sozinho, né? Você fez um monólogo, né? Mas ensinar mesmo, você realmente não ensinou. Se ninguém aprendeu, você nunca, na verdade, ensinou, você nunca transmitiu, né? Aquele conteúdo para alguém. E também é super importante perceber que o papel do professor é se fazer desnecessário. Em que sentido, né? Nós, o nosso ato didático, nós temos que ensinar o nosso aluno a aprender sozinho, de certa forma. Quando ele começa a aprender sozinho, ele vai começar a ensinar a outros e esse ciclo vai continuar. Ter um aluno como dependente de nós, ou seja, o aluno nunca consegue responder aquelas questões sozinho. Ele sempre tem que te ligar, ele sempre tem que ligar para o pastor, sempre tem que ligar para um líder, porque ele não sabe simplesmente fazer essa devocional sozinho. Ele não sabe ler as escrituras e compreender sozinho um conceito. Eu não estou falando de tudo, porque, claro, que tem textos bíblicos que são de uma abordagem mais complexa, né? Mais difícil mesmo, e que, na verdade, nenhum professor vai conseguir responder aquelas dúvidas, né? Porque nós não sabemos tudo. E há mistérios que a própria palavra de Deus diz que não se propõe a revelar totalmente. Mas a ideia é que o nosso ato didático torne o aluno realmente mais autodidata, né? No sentido de ele sabe aprender sozinho. Ele precisa de você no momento inicial, né? E até nós vamos ver esses perfis de professor, até uma certa, entre aspas, evolução desse perfil, né? Justamente para que nós comecemos a deixar o nosso aluno mais independente de nós, né? E o nosso papel central no ensino é fazer com que o aluno se conecte ao conteúdo. Perceba que você, que é o objeto do conhecimento, né? Perceba que você, que é o professor, você está conectado ao conteúdo. Por quê? Porque você sabe do conteúdo. Você sabe do texto, né? Você estudou, e tudo mais, você conhece, né? Então, você pesquisou, você foi a fundo e tal. Você também está conectado com o aluno, de certa forma, né? Porque o aluno vê em você essa figura que vai transmitir, né? Que vai falar sobre o assunto, que vai transmitir esse conteúdo para ele. O nosso papel é justamente conectar o aluno ao objeto do conhecimento. Nós estamos, digamos assim, fazendo um papel ali de estarmos no meio nessa intervenção para que haja essa conexão, tá? Entre esses dois que estão nos polos, né? Nós estamos na centralidade, nós estamos tanto perto do aluno quanto perto do conteúdo, porque nós sabemos o conteúdo, nós conhecemos o aluno. É o aluno que não conhece o conteúdo e nós devemos conectá-lo ao conteúdo. Agora, anote bem. A nossa postura é determinante para o aluno gostar do conteúdo. Às vezes nós gostamos do conteúdo, nós estudamos, nós sabemos, né? Mas no momento de transmitir, isso se torna uma barreira para o aluno gostar do conteúdo. E o nosso papel, o nosso objetivo é fazer com que o aluno ame o conteúdo, principalmente o conteúdo for a palavra de Deus, né? Às vezes, por uma postura, uma questão até afetiva, nós somos tão instrumentalizados, né? Que nós não conseguimos fazer com que o aluno perceba a mensagem, perceba o conteúdo, o assunto. Né? E às vezes ele acha assim, difícil, ele acha distante, né? Por isso que a nossa prática é super importante, para que a gente possa aproximar os dois polos, que são o aluno e o conteúdo, tá? Agora vamos falar sobre uma parte bem técnica, um pouco superficial até, né? Porque não dá para abordar com muita profundidade falando sobre isso aqui, porque isso seriam aulas e aulas e cursos, né? Mas eu gosto muito de falar sobre esse assunto, inclusive tem sido o que eu tenho estudado atualmente, está bem fresco na minha memória, né? E falar sobre como acontece de forma mais técnica o processo de ensino e aprendizagem, né? Como que a gente adquire conhecimento. Então, existe essa área das ciências, né? Chamada de neurociências, uma área relativamente nova, recente, e uma área que ela é multidisciplinar e transdisciplinar. Ela reúne abordagens, né, de várias outras áreas, né, facetas da educação, da medicina, até mesmo da engenharia, da tecnologia, então uma área que agrega em muitas outras áreas, tá? E o objetivo... Natália, Oi? quando tu projeta, não aparece a tela do aplicativo para ti mais não, né, do Google Meet? Quando eu o quê? Quando tu tá projetando aí. Eu Isso, não não perguntei, aparece, é que eu não levantei a aparece. mão, que eu queria fazer uma contribuição, aí eu acho que tu não tinha visto. Aí até aproveito para poder perguntar Pode como é que é a falar. dinâmica.
Se algum aluno quiser, às vezes, também interagir ao longo da aula, prefere que interaja no final? Não, no decorrer pode falar. Agora tem que me chamar para eu poder. Eu acho que talvez agora eu consigo passar aqui. Não, não consigo, não. Vocês Tá, realmente têm que me chamar mesmo. tá bom, então eu vou ficar observando se alguém quiser interagir, Uhum. aí eu te sinalizo. Mas o que eu queria falar, Marisa, eu também fiz pipoca aqui, viu? O que eu queria falar é, quando eu estava falando dessa situação, da postura do professor e a questão da importância de se preocupar com a entrega do conteúdo, né? Da entrega não, né? Da compreensão do conteúdo. Quando você estava falando, eu me lembrei de um professor que eu tive na faculdade. Eu sempre tive uma base muito ruim de química e bioquímica, nunca gostei. Não sei nem como é que eu passei no ensino médio. Mas, na faculdade, eu tive um professor que ele tinha uma didática tão legal, assim, que eu pude compreender na faculdade uma coisa que todo mundo odiava, que é na área da saúde, né? Um tal do mapa metabólico, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e é um assunto muito maçante, mas ele tinha uma didática tão interessante que eu conseguia entender o que ele explicava, né? E depois acabei me tornando até professor de bioquímica clínica. Então, assim, eu estou falando a esse processo do compromisso do professor e a preocupação em não chegar lá só apenas entregar, como para mim foi importante essa postura desse professor que eu tive. E mesmo Uhum. diante de situações difíceis e complexas, pela didática, o comprometimento dele, a minha percepção de uma coisa que a vida inteira eu tive resistência mudou, né? E como foi importante para mim, né? Eu ainda não me tornei o professor que ele gostaria, que ele era, né? Mas quando você falava, me remeteu muito à pessoa dele. Apesar de não ser num contexto cristão, eu só quis ilustrar e trazer o exemplo que para mim Legal. foi relevante, a atitude dele e a didática, toda essa situação que se associa muito com a tua fala. Então era isso. Obrigado. Nada. Muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu tô, gente, me batendo aqui um pouquinho, viu? Mas eu tenho que fazer um processo. Depois eu vou perguntar ao meu esposo se tem um processo mais fácil de fazer isso aqui. Mas até então, o jeito que eu tô fazendo tá dando certo para vocês verem, né? Pronto. Aí agora. Beleza. Então vamos continuar. Então, voltando, né, para falar sobre a questão da neurociência. Então, tem sido essa área bastante nova. E a ideia da neurociência é justamente estudar e compreender um pouco o funcionamento cerebral, né? Então, para isso, se debruça sobre os vários conceitos, né? Sobre a questão das. Como é que eu posso falar? Das divisões, das subdivisões, né? Do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, né? E justamente os órgãos que estão nesses sistemas, né, e como esses órgãos funcionam, principalmente a questão do sistema nervoso, cérebro, né, e os outros órgãos que se relacionam ao cérebro ali para dar comandos para o restante do nosso corpo agir, né, pensar, agir, se movimentar, e outras ações que são involuntárias, né, por exemplo, os irmãos que estão aí comendo pipoca, estão fazendo a digestão de uma maneira involuntária, ou seja, o seu organismo, o seu cérebro está produzindo isso sem necessariamente você estar consciente no sentido, agora eu estou comendo e meu estômago está fazendo a digestão, né? Então é isso que nós chamamos de movimentos também que são involuntários do nosso organismo. Irmão, só um minutinho aqui que eu vou ter que colocar no carregador. Para a gente poder continuar aqui. E daí eu já continuo. Prontinho. Aqui avisou para mim que ia descarregar. Bem, então, o nosso sistema nervoso ele é formado de unidades de células que são conhecidas por alguns que são chamados os neurônios, né?
Então, o que é um neurônio? O neurônio é uma unidade celular, as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, que nós vamos ver no próximo slide aí, são formados basicamente por 3 estruturas. Então, tem um corpo celular, tá? Que é esse de amarelinho, os dendritos, que são essas ramificações, né? E os axônios, que estão lá no final, tá? Depois do corpo celular, tá bom? Essas células, elas constituem cerca de 10% do sistema do tecido nervoso. E o que vai acontecer? Os dendritos de um neurônio vão se ligar aos axônios, né? Que é tipo a terminação do próximo neurônio, e assim eles vão formar uma grande cadeia, tá? Nesse tecido nervoso, desse tecido celular. Só que note bem, irmãos, nós temos aproximadamente, dentro do nosso, né, do nosso organismo, aproximadamente 100 milhões de neurônios, né? Há estudos, antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, os estudos nessa área, que eram bem incipientes, bem preliminares, né, determinavam que neurônios eram as únicas células do nosso corpo, do nosso organismo, que não se regeneravam. E por isso, uma vez tendo acontecido um AVC, um acidente, né, um traumatismo craniano, né, alguma questão que comprometesse o sistema nervoso e comprometesse a vida dos neurônios, infelizmente não seria capaz de haver uma regeneração desses neurônios e uma recuperação. Hoje a neurociência já afirma algo diferente disso, tá? E, inclusive, isso é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, nós vamos entender o porquê. Então, nesse próximo slide, a gente vai falar sobre os impulsos nervosos. O que são impulsos nervosos? Justamente quando um dendrito se conecta ao axônio do próximo neurônio, eles formam essa cadeia, existe uma troca, uma descarga elétrica, literalmente um choque, tá? Que são as sinapses, tá bom? São essas conexões estabelecidas entre um neurônio e outro. Então, eles se ligam, né? Na verdade, eles se tocam por uma membrana, e eles emitem, né, essa questão desse choquinho, tá? E ali as informações são transmitidas de um neurônio para o outro nessa gigantesca cadeia celular, né, que envolve todo o nosso corpo, o nosso organismo, tá? Então, esse impulso nervoso que percorre o neurônio é de natureza eletroquímica, resulta dessas modificações internas e externas da membrana neural dos neurônios, tá? Internamente, essa membrana do neurônio possui uma carga elétrica negativa, externamente ela é positiva, e é por isso que ela dá o choquinho. Para que um impulso passe de um órgão receptor ao encéfalo e do encéfalo a um órgão efetor, ele necessita percorrer essa cadeia de vários neurônios, né? Esse tecido celular, esse tecido nervoso. Então, por exemplo, o que acontece quando a gente está cozinhando? Quando a gente está cozinhando, e aí você está ali mexendo alguma coisa ali no fogão, e aí de repente você encosta a mão na panela que está quente, né? Qual é a sua reação, né? Digamos assim. Então, a sua reação é rapidamente você puxar a mão, né? Você não faz isso de maneira consciente, né? Tipo assim, você fica lá com a mão encostada na panela quente, pensando, agora eu tenho que puxar minha mão porque está me queimando. Você faz isso de maneira muito rápida, menos de segundos, na verdade, né? Então, por quê? Porque quando encostou ali, então, a nossa sensação dali, né, dos nossos... agora até esqueci o nome, né, mas dos nossos... Meu Deus, eu esqueci o nome. Receptores. Isso, dos receptores, mas tem do tato, olfato, paladar, dos sentidos. Órgãos de sentido, é. Isso aí. Dos sentidos, o que acontece? Quando a gente tem essas sensações mais externas, que tocam logo nossos sentidos, né, esses sentidos que são, né, ligados para esse mundo externo, as informações começam a passar nessa cadeia do tecido nervoso, nessa cadeia celular dos neurônios, e vai passando de um neurônio para outro a informação de está quente, está quente, está quente, está quente, até chegar no cérebro, e o cérebro falar, então puxa a mão. Só que isso aconteceu muito rápido. Nós nem nos demos conta, na verdade, né? Porque é praticamente automático, de tão rápido que é transmitida essa informação através desse choque, desses impulsos nervosos, que são as sinapses, tá? E aí, quando a sinapse acontece, aí no próximo slide, vocês podem perceber
que a ligação entre um neurônio e outro, ela transmite uma certa luzinha, né? Esse choque elétrico, essa descarga elétrica, ela emite uma luzinha, tá? Então, esse impulso nervoso corresponde a essa corrente elétrica que se propaga pelos neurônios graças a esse processo de despolarização da membrana. Esse processo de despolarização ocorre mediante estímulos e tem como função transmitir a outras células nervosas, musculares ou glandulares uma determinada informação, tá? Então, existe a informação de que tá quente, existe a informação de que, olha, você precisa andar, você precisa pular, porque aí tem um buraco, né? Existem as informações de que você precisa abrir alguma coisa, então você precisa movimentar o braço, né? Você precisa esticar para pegar alguma coisa no alto. E outras informações, você precisa correr porque você viu um cachorro bravo, né? Então, a todo tempo, nós estamos nessa comunicação dos 5 sentidos, digamos assim, dos nossos órgãos que são voltados para o mundo externo, eles, através dos impulsos nervosos, né, e dessa cadeia de neurônios, eles transmitem as informações para o cérebro, e o cérebro, que é essa central de comando, retransmite a informação com o comando de alguma ação, né? Corra, se abaixe, deite, feche os olhos para dormir, né? Para o estômago, né? Faça digestão e outras coisas, né? Que a nossa vida, nosso dia a dia está permeado de todas essas funções, tá? E, irmãos, é importante a gente saber que todo esse processo e esse tecido celular, né, esse tecido nervoso e essa cadeia dos neurônios, essas membranas, elas são todas formadas por substâncias químicas, tá? E essas substâncias químicas, elas chegam até nós, tá bom? Através da nossa alimentação, tá? Então, quando nós estivermos falando sobre a questão da infância e de toda a questão ali da gestação e dos bebezinhos e dos pequenos, tal, tudo, nós vamos perceber como Deus fez tudo da forma mais perfeita possível. Por quê? Porque a sinapse, ela não vai acontecer, né? Como vocês puderam ver ali, deixa eu ver se está aqui no outro slide, ali, ó. Nesse slide aqui, da figura do neurônio, aqui no corpo celular, né, que está aqui em amarelinho, vocês veem que tem algumas partes aí e tal, tudo. Esse corpo celular, ele é envolvido com uma membrana que é chamada de baía de mielina. Talvez alguns já ouviram falar esse termo e conhecem, estudam, já ouviram falar sobre isso, ou já assistiram alguns filmes que também abordam sobre essa temática, como Olho de Lorenzo, por exemplo, né? E essa baía de mielina, existe algumas complicações de algumas pessoas que podem ter uma desmielinização da baía de mielina, né, que é a falta de substâncias químicas, principalmente duas substâncias, que a baía de mielina é formada por essas duas substâncias químicas principais, que são o ferro e o cálcio. Né? E o ferro e o cálcio, eles são encontrados em abundância no nosso primeiro alimento, que é o leite materno. O leite materno, ele é constituído da sua maior parte de ferro, tá? Então, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a igreja, né? Tem a ver que quando você estiver aí na sua igreja, na igreja local, e você estiver vendo uma mãezinha com um bebezinho, você tem que estimular essa mãe. Olha, aqui na igreja nós temos um espaço voltado, um berçário, né? Que você pode ir lá, você pode amamentar o seu filho. Não deixa de amamentar o seu filho. A amamentação é super importante para o processo futuro de ensino-aprendizagem, tá? Então, as sinapses, elas só acontecem diante de alguns fatores externos, digamos assim. Claro que tudo isso começa no ambiente uterino, né? Mas que é a formação, justamente, né? Que se começa ali a formação do sistema nervoso, que é a primeira coisa que se forma, né? Quando o ser humano quando o óvulo é fecundado, né? Então, inclusive, o formato do espermatozoide é justamente esse, né? O cérebro e depois vai puxar para a medula espinhal e dali vai se formar o feto. Mas a questão toda é que isso é tão importante e há alguns fatores externos também, né? Dessa gestação e tudo mais, de onde essa criança está sendo formada e está sendo gerida, né? E formada. E esses fatores externos são principalmente a alimentação, uma boa alimentação, e é por isso que todo mundo tem que se alimentar muito bem, não pode comer besteira, excesso de algumas coisas, né? Outras coisas que são altamente prejudiciais, por exemplo, drogas de qualquer sentido, até mesmo remédios, né? Que às vezes a gente precisa tomar, mas em excesso e até mesmo de maneira irresponsável, tudo isso interfere na formação desse sistema nervoso, tá?
Álcool, logicamente, também, mas o que é benéfico, né? O que nós precisamos? 3 elementos principais: uma boa alimentação, sono regular e prática de exercício físico, tá? Sem esses 3 elementos, inclusive até os dias de hoje, até a gente na idade adulta, tá? O processo de ensino-aprendizagem, ele fica comprometido, tá bom? Porque essa formação que Deus pensou do cérebro, né, do nosso cognitivo e tudo mais, ele pensou de uma maneira perfeita, né? Então, o ser humano, ele não foi criado para ser sedentário, né? Ele também não foi criado para ser alcoólatra, nem fumante, né? Não só por uma questão de que somos evangélicos, mas pela sua própria saúde do corpo mesmo e pela sua saúde também mental, cognitiva, tá? Pessoas que têm maus hábitos de alimentação, não praticam atividade física, não bebem água e têm um sono péssimo, um sono que não é regular, que você não atinge aquele sono profundo, né? Mas um sono sempre em alerta, um sono sempre pouco, né? Em pouca quantidade, por exemplo. 4 horas de sono não é suficiente para essa recuperação que nós vamos ver que existe, essa regeneração, uma certa regeneração, né, dos nossos neurônios, das nossas células. Então, não é suficiente. Precisa haver uma quantidade de sono em que realmente o ser humano chegue no sono profundo mesmo, né? Para que o nosso corpo, o nosso organismo possa, de certa forma, se regenerar, se recuperar, né? Recuperar as energias, aquilo que foi gasto durante o dia, energias físicas mesmo, né? Energias metabólicas, tá? E tudo isso vai interferir no processo de ensino-aprendizagem. Quem não mantém esses hábitos, e principalmente quem tem maus hábitos, né? Além de não manter os bons hábitos, ainda faz tudo o contrário, tudo o inverso, realmente tem o seu cognitivo, né? Comprometido. A pessoa aprende menos mesmo, ela aprende com mais dificuldade, ela é mais lenta, o seu ritmo é mais lento, tudo para ela é mais difícil, né? E é por isso que, como igreja, nós temos também que ter esse olhar, né, para a vida das pessoas, né? Talvez aquele aluno que você acha que, nossa, esse aluno é difícil, ele não presta atenção, ele não fica concentrado, talvez seja uma falta de um café da manhã, ou uma falta de um sono, né, regulador. E aí você vai investigar se envolvendo com as famílias, tá? Mas tudo isso é super importante para que aconteça o desenvolvimento saudável do sistema nervoso, tá bom? Queridos, vamos fazer um pequeno intervalo. Deixa eu ver onde que vocês estão aqui. Deixa eu interromper. Voltei. Vocês têm alguma dúvida, algo que vocês gostariam de compartilhar até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Cadê os outros joinhas de quem está prestando atenção? Pronto, Eduardo, Maraíse, Giovanni, quem mais? Adriana, Gerivalda, Ângela, todo mundo no joinha. Irenilde, pronto. Então, tá fazendo sentido para vocês? Eu queria dar só um fechamento aqui para a gente continuar, então, num próximo momentinho, daqui a uns 5 a 10 minutinhos, pode ser, irmão? Pode ser. Pode ser? Então, pronto. Pode. Então, a gente pode dar uma paradinha e aí a gente volta ali umas... O link vai ficar... A sala fica aberta, que o link não cai? Pode ser, pode ser. Aí só fecharem o microfone, a câmera. Eu vou tentar projetar aqui na tela um cronograma regressivo e aí a gente marca 15 minutos. Aí todo mundo fica observando. Tá, 15 minutos então, tá bom. Tá. E aí a gente volta, tá certo? Eu vou tentar ver um negócio aqui do slide com meu esposo. E aí daqui a pouquinho a gente volta então, queridos. Até já.